No dia 6, eu preguei aqui na igreja sobre o tema Igreja, a Família de Deus, primeira parte. Hoje nós veremos a segunda parte da igreja, desse tema. Então, se você puder acompanhar comigo, como introdução, gostaria de começar com uma afirmação, que você pode ver na projeção também, que diz: fazer parte da família de Deus é um grande privilégio, é uma grande honra. Você concorda com essa frase? Você concorda com essa verdade? É um grande privilégio e é também uma grande honra. Mas eu diria para vocês, pensando bem nessa frase, pensando bem sobre igreja, sobre esse tempo que eu tenho estado na igreja, eu tenho visto também que não é só um privilégio e honra, mas é também um desafio. É um desafio. Um desafio porque a igreja é composta por famílias de várias culturas, hábitos e costumes diferentes. É um desafio porque se todos não estiverem na mesma visão, olhando para Jesus Cristo, os seus mandamentos, haverão muitos problemas. Acontecerá muitos problemas durante esse período que você está na igreja. Então, é um privilégio, é uma honra, mas é também um desafio muito grande ser igreja. Assim como não existe família perfeita, também não existe igreja perfeita. Por isso que Deus disse na sua palavra, lá em Filipenses 1, versículo 6, você pode acompanhar na sua Bíblia ou na projeção. Filipenses 1,6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que eu entendo com isso nesse texto é que a obra de Deus em nossas vidas está sendo construída, ela está sendo completada até o dia de Cristo Jesus. E qual é esse dia? O dia que Ele vier arrebatar a sua igreja ou nos promover para a glória. Enquanto isso, nós somos pessoas imperfeitas, buscando a perfeição de Cristo, viver a perfeição de Cristo. Enquanto isso, temos que nos esforçar para saber conviver com as nossas diferenças, com os nossos defeitos. Esses pastores que estiveram nos abençoando aqui durante esse período de história da IBBV, pastor Gary, pastor Gentil, pastor Daniel, pastor Gerson, pastor Marcos, pastor André Tavares, eles deixaram um legado que eu tive o privilégio de poder conviver com cada um deles. São pessoas, assim como eu, imperfeitas, com problemas, muitos deles sérios, mas Deus esteve com eles durante esse período e está com eles ainda hoje. Eu quero falar um pouco do legado que cada um deles deixou comigo, que eu não esqueço jamais. Por exemplo, o pastor Gary Tomberlin. Qual foi o legado? O grande coração e que buscava os membros em sua casa. Ele usava um veraneio, não sei se eu estou bem certo dessa palavra. Ele ia buscar as pessoas nos seus lares. E eu tenho isso por mim, que se Deus permitir, eu estou sempre ajudando e servindo as pessoas. O pastor Gentil, o legado que ele deixou em minha vida foi a simplicidade. Ele fazia suas visitas de bicicleta. Ele nos discipulou, a Anitta e eu, nós fomos discipulados pelo pastor Antônio Gentil, e fomos batizados por ele, e ele ia no nosso lar de bicicleta, com mochilinha nas costas. Eu não esqueço essa cena. Ele deixou um legado na minha vida de simplicidade, assim como o pastor Gary deixou um legado de um coração, de um grande coração. O pastor Daniel Miranda deixou um legado de mensagens com palavras de carinho. Quando ele cantava, quando ele pregava, quando ele cantava com sua esposa, era maravilhoso ver aquele dueto, ouvir aquele dueto do casal. Então ele deixou esse legado de palavras de carinho, mensagens impactantes. Pastor Gerson Avena deixou um legado de alegria contagiante. Ele, onde estava, era uma pessoa muito alegre, e é ainda, porque está vivo, né? E é uma pessoa muito alegre e contagiante. Pastor Marcos Freire,
O legado que eu vejo nele, que eu ainda busco ter e busco sempre, ele tem uma eloquência indiscutível. As expressões "fique firme" e "ora vem Senhor Jesus", eu aprendi com ele. E nós temos esse hábito na igreja. Fique firme, irmão. E quando terminamos a ceia, nós falamos: "Ora vem Senhor Jesus". Isso eu aprendi com ele, essas frases, e nós estamos esperando a volta de Jesus como igreja. E o pastor André Tavares, você que viu o vídeo dele falando um pouco sobre a IBBV nos 46 anos, o que eu levo de legado do pastor André Tavares são pregações vibrantes. Assim como você viu o vídeo dele falando dos 46 anos da igreja, que não é para qualquer uma, ele falava nas suas mensagens, tem uma palavra que ele usou em uma das mensagens que eu não esqueço até hoje, carpe diem. Lembra, pastor André? Ele falava assim, carpe diem, ou seja 100%, não 100% naquilo que você faz, seja 120%. Então nós louvamos a Deus pela vida desses pastores que estiveram conosco aqui, e eu diria para vocês, irmãos que estão ouvindo essa mensagem, a obra de Deus em nossas vidas e na vida desses homens que serviram aqui, ainda não estão completas. Deus está completando a obra nas nossas vidas até o dia de Cristo Jesus. E eu estou nesse turno procurando manter a história dessa igreja, para que não percamos aquilo que foi construído pelo pastor Guerra em 74, aquilo que foi mantido pelo pastor Gentil, foi também usado, foi guardado pelo pastor Daniel, pelo pastor Marcos Freire. Todos esses homens de Deus trabalharam com esse mesmo propósito de ensinar a palavra de Deus. Então, enquanto isso, nós temos que nos esforçar para viver com as nossas diferenças. E olhando sempre para a Bíblia, de como devemos proceder como família de Deus. Em 1 Timóteo 3, 14 e 15, nós falamos sobre esse texto na primeira mensagem, no dia 6 de maio. Paulo escreve o seguinte: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Essa mensagem, esse texto eu usei na primeira mensagem sobre igreja, e falei baseado nesse texto de alguns procedimentos, que está aqui nesse texto, na igreja do Deus vivo. Assim como desejamos ter uma família saudável e equilibrada, a igreja do Deus vivo, nós devemos buscar esse mesmo. Por isso, vamos ler um texto que eu queria concluir essa mensagem baseada nesse texto, que algumas aplicações, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 a 14. 1 Tessalonicenses 5, 12 a 14. O apóstolo Paulo fala o seguinte: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. E no versículo 14, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. A pergunta que fica dentro desse texto que nós estamos lendo aqui: o que Deus espera de cada um em sua igreja? O que Ele espera? Baseado nesse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Ainda hoje existem muitos conflitos entre líderes e liderados em algumas igrejas de Deus. E o motivo mais comum é a falta da compreensão do que Deus espera de cada um deles, líderes e liderados. No texto em que Paulo escreve aos crentes da igreja de Tessalônica, podemos extrair aqui nesse texto, pequeno texto, 3 perguntas do que Deus espera
E para cada pergunta podemos observar duas respostas. Olha que interessante. Primeira pergunta no texto: como Deus espera que os liderados tratem a sua liderança? Primeira resposta: que os tenham, no versículo 12, que nós acabamos de ler, que os tenham em consideração e que acateis com apreço. A segunda resposta: que os tenham em mais alta estima com amor. Então, diante dessa verdade da palavra de Deus, no versículo 12 e no versículo 13, Deus pede para que nós, como liderados, possamos, ele até fala assim: eu rogo no Senhor que acateis com apreço os que trabalham entre vós e presidem no Senhor, e vos admoestam. E que os tenhais também em mais alta estima ou consideração, no versículo 13. Então nós podemos observar isso na igreja. Eu louvo a Deus pela vida de cada membro que faz parte dessa igreja, e eu vejo no olhar de vocês, na preocupação de vocês para comigo, para com a liderança, não só para comigo que lidero esse corpo de Cristo aqui, a igreja, mas também para os demais líderes da igreja. Agora há pouco, quando estávamos ali preocupados com a transmissão, muitos mandaram mensagem no WhatsApp: pastor, permaneça firme, pastor, estamos juntos, isso acontece. O pastor Daniel mandou uma mensagem: olha, o povo vai compreender, esse problema foge do seu controle. Então, isso aí é você ter uma consideração para com a liderança. Então, o que Deus pede nessa primeira pergunta aqui, como Deus espera que os liderados tratem a sua liderança, a primeira resposta: que os tenham em consideração e que acateis, ou seja, tudo aquilo que nós falarmos, tanto os pastores que passaram por aqui, pastor Guery, Gentil, Marcos Freire, Daniel, André Tavares, Gerson, eles estiveram trabalhando e falando da palavra de Deus. E o que Deus pede: considerem o que eles estão fazendo. Como Deus espera, segunda pergunta que nós podemos observar nesse texto, como Deus espera que a liderança trate os seus liderados? Agora inverte o papel. Como nós, que somos líderes da igreja, devemos tratar aqueles que nós estamos liderando? Olha o que o texto diz, versículo 12. Em primeiro lugar, que trabalhem no Senhor. Que nós que estamos na liderança da igreja, não só o pastor Faustino, mas os demais pastores, os demais líderes de ministério, que trabalhem no Senhor. Tudo que nós fizermos seja para a honra e glória do nosso Senhor. Não para a nossa glória, para a nossa honra, mas para a honra e glória do nosso Senhor. É o que Deus recomenda aqui na palavra. Como Deus espera que a liderança trate os seus liderados, que trabalhem no Senhor. É o que nós procuramos fazer. Nosso trabalho não é em vão no Senhor, conforme diz 1 Coríntios 15, 58. A segunda resposta que nós podemos observar nesse texto, de como Deus espera que a liderança trate os seus liderados, olha só que interessante que o versículo 14, na parte B, diz: que oriente cada liderado de forma individual a sua necessidade. Vamos ler novamente o versículo 14? Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Ou seja, o que devemos fazer na liderança, o que Deus espera da liderança, como a liderança trate os seus liderados, é que nós devemos admoestar aquelas pessoas que são insubmissas. Existe uma diferença entre a palavra exortar e admoestar. Exortar é você ensinar a pessoa o caminho. Admoestar é você procurar corrigir a pessoa. Admoestar muitas vezes com a palavra dura, mas com a palavra de Deus. Tentar corrigir a pessoa na palavra de Deus. E o que Paulo fala? Admoeste os insubmissos. Será que nós temos hoje nas igrejas de Deus, do Deus vivo, pessoas insubmissas?
pessoas que não acatam com a autoridade que Deus colocou e instituiu, pessoas que confrontam a liderança de Deus. Será que temos isso nas igrejas do Deus vivo? Então, o que ele pede? Que nós possamos estar orientando cada liderado de forma individual, conforme a sua necessidade. A necessidade de muitas pessoas hoje, dentro do corpo de Cristo, é ser admoestado, ser corrigido pelo seu erro. Mas o grande problema que eu vejo, que esses pastores que passaram por aqui também devem ter vivido, é que quando você procura admoestar uma pessoa que é insubmissa, geralmente essa pessoa, quando é insubmissa, ela não aceita a orientação pastoral. Ela está tudo bem com você até que quando você se torna o pastor dela. Enquanto você está sendo como irmão, quando você concorda, quando você não concorda com aquilo que eles estão fazendo, que está fazendo, aí começa o problema. Elas não gostam de ser admoestada ou de ser corrigida. Então, o que Deus pede na sua palavra? Admoestar os insubmissos, consolar os desanimados e amparar os fracos. Não dá para inverter essa ordem. Imagine você admoestar uma pessoa que está fraca, ou amparar uma pessoa que está insubmissa. Não tem como. Tem que olhar para cada necessidade, observar. Isso você consegue perceber enquanto você caminha com as ovelhas. E quantas pessoas nós conhecemos que precisam ser amparadas pela palavra de Deus, consoladas, confortadas, porque estão fracas, estão desanimadas. Isso nós temos feito, procurado fazer, não somente eu, mas todos os pastores que passaram na história dessa igreja. E quantas pessoas nós precisamos admoestar? O mais difícil é as pessoas que são insubmissas. Esses são eu diria para vocês, um grande desafio. Como diz a Isabel, é um grande desafio naquele poema que nós ouvimos recentemente de pessoas cometas e pessoas estrelas. Na verdade, falando sobre esse tema do poema, essas pessoas insubmissas geralmente são cometas dentro das igrejas. Elas passam pela vida da gente sem deixar lembranças. Porque quando se descobre os problemas que elas têm e quando procuram ser tratadas, elas vão para um outro lugar. E geralmente quando vêm pessoas para a igreja, a pergunta que nós fazemos: como você era na outra igreja onde você estava? Como diz uma ilustração que é uma grande verdade, quando você recebe uma pessoa e pergunta como ela era na igreja que ela deixou, e quando ela fala para você que foi uma bênção, que servia, que as pessoas eram pessoas queridas, pessoas amáveis, o pastor era uma bênção, a esposa do pastor também, então nós saímos de lá porque nós mudamos de cidade. E ela vai perguntar para você: mas que tipo de pessoa eu vou encontrar aqui? As mesmas pessoas que você deixou lá. Agora, quando vem para a igreja, pessoas que falam: olha, deixei uma igreja em que o pastor, olha, a mensagem dele era muito fraca, a mulher dele não era a mulher de Deus. E também os irmãos eram muito invejosos e pessoas, sabe? Aí ele pergunta para nós: que tipo de pessoa eu vou encontrar aqui? As mesmas pessoas que você deixou lá. Então, muitas vezes as pessoas levam para a igreja aqueles problemas que estão nelas. Então, por esse motivo, Paulo fala para a igreja de Tessalônica: olha, vocês trabalhem no Senhor, mas vocês orientem cada pessoa de forma individual, admoestando os insubmissos, consolando os desanimados, amparando os fracos. Não dá para inverter essa ordem. E quando nós tentamos inverter, a gente perde o controle da situação. Aí é só lamúria, só sofrimento e pastores com depressão. Muitos desses homens de Deus que passaram por essa igreja, com certeza passou por isso. A terceira pergunta que nós podemos encontrar nesse texto, indo para o final da mensagem, com duas respostas: como Deus espera que os líderes e liderados se relacionem? Uma via de mão dupla. A primeira resposta está no versículo 13. Se você puder olhar na sua Bíblia: que vivam em paz uns com os outros. Versículo 13, na parte C. Que vivam em paz, pastores, líderes, liderados, vivam em paz uns para com os outros. E a paz de Deus excede todo entendimento.
como diz a palavra de Deus em Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições com oração e súplica e com ações de graças. E o versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Existe nos relacionamentos entre líderes e liderados muita ansiedade e muita depressão. E o que Deus pede que nós tenhamos é que nós possamos viver em paz uns com os outros. E a segunda resposta que você pode encontrar nesse texto: sejam longânimos para com todos. O que é ser longânimo? É ser paciencioso. Ter paciência é uma virtude. O longânimo é uma das características do fruto do Espírito. Ser longânimo, paciencioso. Cada um, não só o pastor para com a ovelha, e também não só a ovelha para com o seu pastor. É muito mais fácil o pastor ser mais longânimo para com as ovelhas do que as ovelhas ser longânimo para com os seus pastores. Os liderados, geralmente, quando não conseguem entender que o pastor também passa por situações difíceis, eles não conseguem suportar, não conseguem dar o apoio que ele precisaria ter também. Não somos perfeitos. Não existe pastor perfeito. Deus concedeu os dons, conforme diz Efésios 4, e a uns ele concedeu os dons de ser evangelista, de ser mestre e de ser pastor. Mas cada uma dessas pessoas com as quais Deus concedeu esse dom, Cristo concedeu esse dom, não são perfeitos. Por esse motivo é necessário que nós estejamos em paz uns com os outros e que sejamos longânimos também para com todos. E quando líderes e liderados nas igrejas não compreendem e não aplicam essa ordem deixada por Deus, os conflitos só tendem a aumentar e essa igreja está fadada ao fracasso ou à divisão, o que é muito triste. Será que a igreja tem dividido hoje por falta dessa compreensão que Deus deixa na sua palavra? O que Deus espera que liderados, como liderados tratem a sua liderança, como Deus espera que a liderança trate os seus liderados, e como Deus espera que os líderes e liderados se relacionem. Quando nós compreendemos isso dentro do corpo de Cristo, baseado nesse texto, irmãos, nós vamos estar, conforme diz Paulo em Filipenses, eu peço que você abra em Filipenses, um texto que não está na projeção, em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo fala no versículo 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, o que Deus espera é que nós possamos completar a alegria de Deus. Complete a minha alegria, povo, porque vocês fazem parte da minha igreja, não é a igreja do pastor tal, ou do vice-presidente tal, ou do fulano tal. É a igreja do Deus vivo que nós fazemos parte. Por isso nós temos que procurar nos relacionar. Eu diria para vocês, há pouco nós tivemos um vídeo, nós vamos repetir o vídeo dos parabéns para vocês, para você, igreja, e nós tivemos 43 vídeos, 43 famílias passando. Esse vídeo, se for somar, os familiares dão mais de 150 pessoas, porque é muita gente. Enfim, a nossa igreja é pequena, 150 pessoas para nós é bastante. Mas se for somar todas as pessoas que passaram por essa igreja nesses últimos 46 anos, não teria mais espaço nesse lugar aqui. E por que será que saíram? Então, irmãos, nós temos que procurar entender como nos relacionar uns com os outros para que possamos viver e colocar essa alegria no coração de Deus pela nossa forma de agir de um para com o outro. E concluindo essa mensagem, Jesus Cristo disse a Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 18,
Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Assim como muitas famílias, muitas igrejas têm sido atacadas pelo inimigo e resistido, mas graças a Deus elas têm prevalecido. A igreja prevalecerá. Assim como muitas famílias, muitas igrejas têm sido atacadas por seus próprios membros, onde deveria haver harmonia e paz, reina a guerra dentro de muitos lares, e também tem reinado a guerra dentro de muitas igrejas, luta por poder. Somente observando as recomendações de Deus em sua palavra, é que a igreja triunfará. Como disse o pastor André Tavares, não é toda igreja que completa 46 anos. Tem muitas igrejas que abrem e fecham a cada instante, porque não consegue se relacionar, ou falta doutrina, ou falta palavra, ou falta relacionamento, falta Deus, falta o Espírito Santo muitas vezes. Então eu louvo a Deus por essa igreja, por esses 46 anos de história, e Deus seja louvado porque eu faço parte dessa igreja há 35 e pude ter o privilégio de poder conhecer cada um dos pastores que aqui estiveram servindo, desde o pastor Gary até o último pastor, que foi o pastor André Tavares, que esteve conosco aqui. E em cada um deles eu pude extrair algo que eu posso levar para a minha vida, aquilo de bom que eles puderam transmitir. E como igreja, eu espero em Deus que cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, que fazem parte da família, e aqueles que estão fazendo parte, aqueles que farão parte também, porque tem muitos que são visitantes, que têm contribuído com seus dízimos e ofertas, que faltam pouco para se tornarem membros da igreja. São poucos detalhes, a gente precisa batizar alguns, pegar a carta de transferência de outros, mas eu oro para que vocês permaneçam firmes no Senhor. Que tenhamos Jesus Cristo como nosso autor, consumador da nossa fé e o nosso foco principal, para que tenhamos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento e a mesma ação. Então que Deus possa abençoar essa mensagem, que Deus possa abençoar cada pessoa que acompanhou todo esse culto, diante de tudo que aconteceu. Graças a Deus conseguimos terminar pelo menos com a mensagem completa, com alguns vídeos, ficaram uma ou duas músicas sem apresentar. Mas eu quero concluir essa mensagem com uma oração. E logo após essa oração, nós vamos ouvir a música do coral, que fala sobre a igreja triunfará. E logo após a música do coral, nós teremos de volta aquele parabéns para você dos membros da igreja. Tá bom? Vamos terminar com a oração. Pai querido, nós te louvamos por esse momento que tivemos aqui nesse culto. Por tudo que aconteceu, ó Pai, nós sabemos que o Senhor está no controle. Nós podemos perceber, ó Deus, que muitas vidas que não estavam participando desse culto, começaram a participar, outras saíram, mas depois vão poder acompanhar o culto, ó Pai. Abençoe a vida de todos que passaram, que fizeram parte dessa história. Os pastores que aqui serviram, Deus, os membros também que estão em outros lugares hoje, abençoe a vida deles também, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, que essa igreja prevalecerá. A história dessa igreja não vai morrer. E eu oro, ó Deus, para que o Senhor possa levantar líderes nessa igreja que tenham, ó Pai, esse mesmo legado de preocupação com a história dessa igreja. E eu louvo a Deus por aqueles pastores que estão nos ajudando no serviço da pregação, pastor Hugo, pastor Mauro, e o nosso irmão Augusto, ó Pai, que está para fazer um seminário, que tem desejo de assumir o pastorado, que o Senhor possa abençoá-lo grandemente. E abençoe, ó Deus, cada membro que faz parte dessa história hoje, e que possamos continuar olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E abençoe, ó Deus, esse final de culto, abençoe, ó Deus, esse final de noite, e que tenhamos uma semana de bênção, de vitória na sua presença. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.